Olá galera, eu sou Cristiano Carvalho, hoje estou aqui com a fisioterapeuta Stephanie Dias, dá uma olá pra galera, e ela vai dar aqui dicas valiosas pra gente a respeito da manutenção da saúde de nós músicos, né? Stephanie, sem mais delongas, porque aqui o negócio é direto. Fisioterapeuta, que bicho é esse? E como que ele pode auxiliar nós músicos? Então, o fisioterapeuta é um profissional da saúde que trabalha com o movimento, com a reabilitação geral. Tem muita gente que às vezes nem sabe o que é a fisioterapia e como ela funciona. E nos músicos a gente pode atuar tentando melhorar a performance deles, tentando prevenir algumas lesões que são comuns e tratar as lesões principalmente, porque geralmente as pessoas só procuram a gente depois que já tem algum tipo de lesão e que já sente alguma dor. Dificilmente elas procuram antes disso, como forma de prevenção. E quais são os problemas mais comuns? Então, os problemas mais comuns, né, não só nos músculos, mas na grande maioria das pessoas, são as tendinites e as tendinopatias, né? Opa! Tendinite, qual outra aí? Tendinite e tendinopatia, né? São inflamações que ocorrem nos tendões, desarranjos nas fibras desses tendões, e isso gera muita dor, inflamação e acaba reduzindo a performance dos músculos também. O que vai acometer em cada músculo vai depender do tipo de instrumento que ele toca. Então, instrumentistas de corda, pianistas vão sentir mais dor em regiões de mão, antebraço, baterista vai ter mais dor, às vezes em coluna, por causa da posição do banco. Então, cada instrumento vai ter um local de acometimento maior. Uhum. Então, para nós que somos leigos, assim, pelo menos para mim, eu tenho assim, uma grande dificuldade às vezes com relação assim, o que é alongamento, o que é aquecimento e o que é relaxamento, né? E uma outra coisa também, o que deve ser feito antes da atividade e o que deve ser feito depois da atividade. Então, essa é uma dúvida muito comum e às vezes as pessoas ficam meio perdidas em relação a isso, em que momento deve usar cada coisa. Basicamente, o alongamento é uma coisa que ele não vai influenciar se você faz antes ou depois da prática do instrumento. O ideal é que você tenha essa prática regular de alongamentos fora disso, em momentos separados em que você não esteja tocando. Mesmo dia que eu não for tocar, Mesmo dia que você não for tocar, o ideal é que você tire um momento do seu dia, faça os alongamentos leves para você manter a flexibilidade desse músculo. O músculo ele precisa estar num comprimento ideal para ele ter a melhor capacidade de contração. Então isso vai melhorar na hora da sua performance de tocar. O que é legal você fazer sempre antes de tocar? Antes do treino, antes da apresentação. Sempre é importante aquecer, e a forma de aquecimento é no próprio instrumento, repetindo aquela tarefa que você vai executar logo depois. Então, comece com movimentos de amplitude menor, com uma velocidade menor, e aumente gradativamente essa velocidade, essa amplitude, porque aí você vai preparando as suas estruturas, músculo, tendão, articulação, ligamentos, para fazer aquela tarefa que você vai ter que executar logo depois. Então, é muito comum, então, a gente ver as pessoas, às vezes, fazendo um aquecimento e fazendo movimentos que não tem nada a ver com a atividade que ela vai estar realizando. Então, isso, assim, de certa forma, é desnecessário, né? Sim, muitas pessoas, às vezes, confundem o aquecimento com o alongamento e acham que alongar antes da prática vai estar aquecendo o músculo. De uma certa forma até vai, mas isso não é eficaz. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar, que acho que todo mundo vai entender, pelo menos todo mundo que assiste futebol, é o jogador, você não vê ele aquecendo, ele alongando antes de entrar no jogo. Você vê ele alongando no treino, no preparo físico dele, mas naquele momento ali, antes de entrar na prática esportiva, ele não vai ficar ali naquele alongamento estático, ele vai aquecer, ele vai repetir movimentos que ele vai ter que usar lá dentro do campo. Então ele está se preparando para fazer aquilo. Se ele simplesmente entrar naquela atividade sem fazer um bom aquecimento, ele pode ter uma lesão, uma ruptura de tendão, uma ruptura muscular durante a prática. Então, e uma coisa também que eu já ouvi falar
talvez você possa me corrigir aqui, o alongamento ele não é nem indicado antes de uma atividade, né? Assim, por exemplo, tocar violão, né? Exercícios que geralmente vão utilizar de força, não é nem indicado o alongamento antes disso, né? Isso. O alongamento, ele, para você que é um músico, por exemplo, um músico amador, que vai, eu toco no churrasco da família no final de semana, de vez em quando eu pego o violão. Não vai fazer diferença se alonga antes ou se alonga depois. Isso não vai influenciar significativamente na capacidade desse músculo contrair. Mas se você é um músico de alta performance, porque apesar de você não ter um aumento considerável de frequência cardíaca, não apresentar todos aqueles sintomas que quem está fazendo uma atividade de alta intensidade tem, o músico, ele sim, ele executa uma atividade de alta performance. Os músculos, pequenos músculos da mão e de antebraço, isso é uma alta performance, isso exige muito do músculo. Então, se você vai passar lá 3, 4 horas tocando, isso pode influenciar na sua capacidade de contração muscular e de manter essa performance durante todo o show, se você alonga antes. Sim. E o relaxamento, como que você pode explicar pra gente? Então, o relaxamento ele é mais indicado após a atividade. Então, naquele momento que você terminou, passou todas aquelas horas ali tocando, você vai descansar, é o momento do seu músculo relaxar. Então, você pode massagear as mãos, você pode usar de compressas mornas, repousar, isso é o relaxamento. E isso é ideal depois para você dar esse momento para suas estruturas recuperarem ali o que foi gasto. E por que é tão comum, né, a gente ver relatos dos nossos amigos músicos aqui, por que ocorrem as lesões? Então, a grande maioria das lesões, elas ocorrem quando você não tem uma boa relação entre a capacidade e a demanda. Então, quando você exige muito das suas estruturas, do seu músculo, de tendão, e ele não está preparado para suportar toda essa carga, é que começam a surgir as dores e as lesões. Então, se você impõe uma determinada demanda, uma determinada carga no seu músculo, ele tem que estar preparado para receber aquilo. A sua demanda ela nunca pode ser maior do que a sua capacidade. Tem que haver um equilíbrio entre as duas. A demanda ela tem que estar abaixo ou igual à sua capacidade. Então, o ideal é você iniciar a sua prática no instrumento e ir aumentando isso gradativamente, porque você vai dando tempo do seu corpo adaptar. E uma relação entre o trabalho e o repouso. Então, se eu pratico 12 horas por dia, depois vou para uma apresentação e fico 3 horas lá tocando, eu preciso de um tempo relativamente igual ou maior do que isso para descansar. Eu preciso deixar esses músculos descansados. O que normalmente acontece com músicos profissionais, que aí é aquela questão que você costuma dizer da fomeagem. Então, por exemplo, o músico profissional ele passa horas praticando, treinando para aquela tarefa que ele vai executar, depois ele passa horas na apresentação, e aí quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele pega um instrumento e vai brincar de tocar, ao invés de descansar essa estrutura. Porque o hobby é o próprio... Porque o hobby é a própria profissão. Então, se você não consegue equilibrar essas situações e tirar momentos para você descansar e você relaxar e deixar essas estruturas se recuperarem, você vai provavelmente ter lesão. É igual a academia. Se você vai para a academia, você malha muito hoje e amanhã, ou você vai para casa e amanhã você não descansa, provavelmente você vai ter alguma lesão. O seu tempo de vida útil ele vai ser menor. E com relação à rotina de estudo, o que eu sempre falo com meus alunos, a música ela tem essa parte física mesmo, mecânica, e tem o conteúdo que é teórico, né? Então eu sempre falo, estuda um pouco de prática, né? De exercício, e tira os momentozinhos de descanso. Se você não quiser perder tempo, né? Vamos dizer assim, você passa esse tempo estudando coisas teóricas. Sim, né? essa é uma estratégia muito interessante para quem quer aprender e quer aprender rápido, né? Então, naquele momento que você vai descansar da prática, que você vai deixar ali o seu corpo descansando,
você pode utilizar esse tempo para estar estudando outras coisas, a parte da teoria e tudo mais. Até a contemplação, né, vamos dizer, né, de obras, de artistas, coisas assim. Sim, com certeza. E como extrair assim o melhor desempenho possível, né? Se é que você tem essa dica, né, pra ele, né? Como que a gente pode extrair a melhor performance possível, né? E não ter prejuízos assim físicos. Então, o primeiro passo é tudo isso que a gente já conversou, né? Você conseguir balancear essas questões da sua capacidade, da sua demanda, o tempo que você vai praticar, o tempo que você vai descansar, conseguir ter uma boa consciência corporal. E o que é isso? É você se conhecer, você saber como o seu corpo trabalha, você perceber que no momento da prática do instrumento você está exagerando um pouco ou não, qual é o momento de parar, até onde eu posso ir. Entendeu? Se eu estou praticando uma coisa, eu estou tentando e não estou conseguindo fazer aquele movimento, o que eu devo fazer? Não, paro, descanso um pouco, depois volta. Até porque o seu cérebro ele precisa de um tempo para processar toda a informação que você está dando para ele. É assim que você consegue ter esse aprendizado motor e essa motricidade fina, essa coordenação que a música exige da gente. Então, por exemplo, uma boa noite de sono, ela vai influenciar muito na capacidade do seu aprendizado. Eu não sei, assim, as pessoas que estão assistindo, se já tiveram essa experiência ou se você já teve essa experiência. Você está ali no instrumento tentando fazer uma determinada coisa, determinado movimento, e você faz várias e várias vezes, parece que você não consegue, parece que os dedos estão atropelando tudo, e nada sai certo. Você larga o instrumento, vai dormir e depois de uma boa noite de sono, no dia seguinte você pega o instrumento e aquilo flui como se aquilo já fosse seu. Sim. De uma forma muito mais simples. Acontece o tempo todo. Justamente porque o seu cérebro ele vai adaptar tudo isso durante o sono. É durante a sono que ele vai processar toda aquela informação que você deu para ele. Então, até porque os movimentos eles não estão nas mãos, né? Ele está na cabeça, né? Na cabeça. Então, é aquilo que eu costumo dizer para você. A cabeça sabe o que tem que fazer, mas a mão não obedece. Por quê? O cérebro ele ainda não conseguiu fazer os músculos reproduzirem aquilo que ele está querendo. Então, ele precisa de um tempo para achar esse caminho, para organizar. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se você faz uma tarefa gastando uma determinada energia, da próxima vez que você fizer, você já vai gastar menos energia, porque o seu cérebro já aprendeu que para fazer aquilo, ele pode usar de outras formas muito mais fáceis. Como que eu posso melhorar meus hábitos assim do dia a dia, a fim de obter mais o fortalecimento necessário, né? Se é que é necessário, né? Para mim obter esse fortalecimento. Como que eu posso mudar minha rotina, meus hábitos? É de extrema importância você manter um fortalecimento não só das estruturas que você vai utilizar na prática do instrumento, mas um fortalecimento global. Então, ter uma prática regular de atividade física é muito importante, não só para a questão do instrumento, mas pelo seu bem-estar físico geral. Porque quando o seu corpo ele funciona de forma organizada e bem, isso já previne você ter lesões. Então, a questão é você criar hábitos. Então, crie uma rotina, crie um momento em que você vai, vou levantar de manhã, primeiro eu vou praticar exercício físico. Vai lá, faz o seu exercício, depois eu vou estudar o instrumento. Então, tenta manter essa rotina, porque quando você mantém essa rotina, o seu organismo ele funciona de uma forma mais harmônica. E o fortalecimento é de extrema importância, você fortalecer todo o seu corpo, todas as estruturas que vão estar ali, que você vai exigir durante essa prática do instrumento, porque você precisa preparar o seu músculo, é uma forma de você aumentar a sua capacidade. Então, a gente estava falando da questão da demanda e capacidade. Eu não posso só aumentar a minha demanda. Se eu quero aumentar a minha capacidade, eu preciso fortalecer de outras formas. Entendi. Bom, o papo é muito bom. Se a gente continuar aqui, não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Tem muita coisa para discutir. Tem muita coisa. Então, assim, como precisa acabar, eu vou te agradecer, né? Eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade é uma oportunidade, assim,
muito bacana. Eu vejo poucos conteúdos desses na internet, então acho que vai ser muito útil. Na verdade, a literatura em relação aos músicos é muito escassa, né? Então, essa questão de alongamento, aquecimento, tem muitos estudos relacionados a esportes, mas quando se trata de músicos, a literatura ela deixa um pouco a desejar, então a gente acaba ficando um pouco perdido, e acho que a maioria dos músicos tem essas dúvidas e não sabe o que fazer, mas o importante é, depois que aparece uma lesão, ela precisa ser tratada. Então, aquela questão, eu vou ter que parar de tocar? Não necessariamente, mas talvez você tenha que reduzir um pouco aquela demanda que você está impondo sobre o seu músculo e o seu tendão, para que ele possa se recuperar, se reorganizar. E aí vem uma questão legal do alongamento, que o alongamento ele não vai tratar esse tipo de lesão, tá? Ele vai ser legal para prevenir, mas para tratar, o ideal é que você imponha carga nele, então vai ter que fazer um bom trabalho de fortalecimento, e depois você vai aumentando e vai voltando gradativamente a sua prática. Não precisa parar total, mas tem que pisar um pouquinho no freio e esperar o tempo de reação do seu corpo. E quem realmente vai traçar a melhor estratégia é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta. Beleza. É o fisioterapeuta. Stephanie, muito obrigado. De nada. Valeu mesmo. E espera aí, quem sabe na próxima a gente faz um 2 desse aqui. Quem sabe, é só chamar, a gente tá aí. Deixem as dúvidas, mandem comentários, mandem perguntas. Eu vou deixar as redes dela aí para vocês seguirem ela aí, para fazer pergunta também. Pode fazer pergunta que a gente responde. Um abraço, galera.